Empadão de frango é uma criação culinária que combina o melhor de dois mundos. Uma generosa camada de recheio de frango repleto de sabores e temperos, abraçada por uma massa dourada e amanteigada que se desfaz na boca. Vocês pediram e eu trouxe essa receita para você. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para a receita. Eu vou começar essa receita então fazendo o recheio, porque eu preciso que ele esfrie para me montar a minha torta. É empadão ou torta de frango conhecida. Eu vou colocar na panela então aí a gordura, tá? Vou utilizar aí a banha de porco, mas pode ser o óleo, azeite, o que você preferir, para refogar o meu frango. Eu vou começar então dando uma fritadinha, uma refogadinha ali na minha cebola, até que ela fique ali transparentinha, solte os aromas. Eu gosto de bastante tempero, bastante cebola, alho, mas fica da sua preferência. Se você não gosta muito, você pode diminuir, aí faz parte do seu tempero. Deu uma fritadinha, eu vou então adicionar o alho, frito mais um pouquinho. E então eu vou adicionar o sal. O sal nessa hora é importante, que vai acentuar ainda mais os sabores, vai soltar ainda mais os aromas. E aí eu coloco também os temperinhos secos, que fica muito da sua preferência. Eu vou utilizar aí a páprica defumada, eu gosto bastante. Gosto de utilizar o coloral para dar cor vermelhinha, porque eu não uso extrato de tomate. Eu gosto de utilizar o chimichurri, aí vai da sua preferência. Gosto de dar uma fritadinha bem rapidinha neles ali. Então eu já vou colocar o meu frango desfiado. Esse frango eu cozinhei ele com pouquíssimo sal e aí desfiei, tá? Pode ser o peito de frango, coxa sobre coxa, o que você preferir. Eu prefiro fazer um blend aí de coxa sobre coxa com peito de frango para desfiar, porque eu gosto da carne da coxa sobre coxa, acho que fica mais úmida esse recheio, mas fica da sua preferência. Vou dar uma leve fritadinha ali na carne. Eu vou utilizar um pouquinho do caldo para soltar ali o fundinho da panela, o caldo do próprio frango que eu cozinhei, mas pode ser água também, tá? Eu gosto de utilizar já o caldo, que dá mais sabor ainda. E vou colocar também o tomate. Eu não costumo utilizar nem molho pronto de tomate, nem extrato de tomate. Mas se você utiliza, você pode colocar aí nessa hora. Eu utilizo só o tomate. E mais um pouquinho do caldo, para deixar bem suculento esse nosso recheio. Não pode ser o caldo em excesso, porque não pode ficar tão molhado com tanto caldo esse frango. Mas eu gosto de deixar ele bem suculento. Vou colocar também aí milho, mas o milho é muito da sua preferência. Você pode utilizar milho, pode utilizar ervilha ou outro acompanhamento aí. Eu utilizo só o milho mesmo, o milho de latinha. Deixo dar uma leve cozinhadinha ali, rapidamente, para pegar os sabores, para cozinhar o tomatinho. Uns 5 minutinhos ali e já deu água na boca. E vou colocar o creme de leite para dar uma suculência nesse recheio. Mas se você não quiser utilizar o creme de leite, não tem problema também. Eu uso um pouquinho para dar uma suculência. Você vê que já deu uma reduzida nesse caldo. 5 a 10 minutinhos ali no fogo é o suficiente. E por último, o meu cheiro verde, que também é um tempero da sua preferência. Se você não gosta, não utiliza. Eu gosto de utilizar cebolinha, salsinha, um pouquinho de coentro, mas fica da sua preferência. Misturo e já desligo o fogo. Vou reservar, deixar esfriar totalmente esse recheio para eu utilizar no empadão. E veja que não ficou com uma quantidade tão grande de caldo ali, então só verifica isso. Vou deixar gelar então. Vamos fazer a massa então. Vou fazer uma pâté brisée. Vou começar então colocando a farinha de trigo sem fermento na minha tigela. Vou colocar o sal, misturo um pouquinho, minha manteiga gelada.
E eu vou então formar uma farofinha ali, vou desmanchando essa manteiga com as pontas dos dedos ali na farinha. Essa receita é a tradicional, a que eu gosto de fazer, a massa fica um pouquinho mais sequinha, é muito chamada como massa podre, né, porque ela fica uma massa bem sequinha, bem quebradiça. Esse é o método francês, você pode fazer também no método inglês, que é metade manteiga, metade banha de porco, tá? Fica muito bom também, fica da sua preferência. Quer substituir manteiga por margarina? Pode substituir se for da sua preferência, uma margarina aí acima de 80% de lipídios. Muda um pouquinho a textura, mas dá certo também. Eu vou então desmanchando essa manteiga aí na farinha, fazendo uma farofinha. Fiz a farofinha, tá bem sequinha, tá bem misturada essa manteiga na farinha. Eu vou então colocar os ovos. Dou uma leve batidinha só para misturar bem ali o ovo e vou colocar então na receita. Vou misturar bem esse ovo, agregando ele totalmente ali nessa farofinha. Sempre com a ponta dos dedos, não precisa sovar. E ó, ficou sequinho ali, misturou bem. Agora eu vou adicionar então a água gelada. Essa água gelada tem a sugestão de quantidade aqui na descrição do vídeo, assim como a receita completa, mas a quantidade de água pode alterar um pouquinho, conforme aí a farinha que você utiliza. Às vezes a farinha ela retém um pouquinho mais de umidade, às vezes menos. Então é uma quantidade aí sugerida de água. Eu preciso que essa massa ela fique só uma, né? Ela absorva todo esse líquido e ainda assim ela fique quebradiça, ela não pode ficar elástica. Pode ir colocando a água aos pouquinhos aí que você vai ver daí o ponto. Só mais um pouquinho e aqui ó, já ficou no ponto. Ó, ela se quebra. Quando a gente puxa, ela não fica elástica. Esse é o ponto. Vou deixar descansar essa massa aí uns 30 minutinhos na geladeira. Fecho ela com plastiquinho, levo para gelar. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Já gelou a massa, vou então abrir a massa em uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 5 de altura. A massa tá bem geladinha, já tá mais firminha. Vou utilizar aí 2/3 da massa para abrir. Vou abrir ali entre plásticos para mim não acrescentar mais farinha nessa massa, tá? Então eu gosto de abrir ali entre um plástico embaixo, um plástico em cima e o rolinho, que daí eu não agrego nada de farinha. Vou abrir ela bem fininha, até que fique ali o tamanho do diâmetro da forma, que é 20 centímetros, mais a altura da forma, que é 5 centímetros. Cuidado para não fazer muito grossa essa massa, então fina, uns 2-3 milímetros ali. Eu tiro de um lado o plastiquinho e vou com o plastiquinho mesmo, com a ajuda do plastiquinho eu já vou colocar na forma, que fica mais fácil. Ó, com o plastiquinho, não tirei o plastiquinho ainda, então eu vou ajeitar toda a massa ali na forma primeiro. Aperto bem os cantinhos, a lateral, na forma, o fundo. Se quebrar um pedacinho não tem problema, o plastiquinho ele ajuda nisso, é muito mais rápido e prático, ó. Com o plastiquinho ainda eu formo todo, faço todo o acabamento, tiro o plastiquinho e aí que eu vou tirar o restante ali da massa, as rebarbinhas. Com a ajuda ali de uma espátulazinha ou de uma faquinha, eu tiro toda a rebarba. Olha como que é fácil e prático desse jeito. Comenta aqui se você já fez assim. Tá toda formada, eu vou colocar então o meu recheio. O recheio precisa estar totalmente frio. É importante ali que o recheio ainda fique suculento, mas não fique com excesso de calda para não atrapalhar o cozimento da massa ali. Então, se tiver um excesso de calda, não coloque mais o franguinho. Olha que suculento esse recheio. Ah, lembrando que a receita completa tá aqui na descrição desse vídeo, assim como todas as maiores informações no meu site. Comenta aqui se você gosta de empadão, você conhece como empadão ou como torta de frango.
Eu vou colocar então ali 2/3 do frango e vou colocar então o requeijão. Eu vou utilizar requeijão, mas pode ser catupiry também. Aí fica da sua preferência. Aquele requeijão mais firminho que é conhecido como catupiry. E a quantidade aí de catupiry ou de requeijão vai muito da preferência. Eu gosto, mas não sou a louca do requeijão. Então eu coloco meio equilibrado. E vou colocar mais uma camadinha de frango para fechar essa camada de requeijão. Eu gosto de fazer assim, mais recheadinho. Então, vamos fechar essa torta. Eu já abri, então, ali a parte de cima com o restante ali da torta. Abri fininho, da mesma espessura. Faço da mesma forma. Tiro um lado do plastiquinho e coloco então ali por cima para fechar toda a torta. Faço uma certa pressãozinha ali nas laterais para grudar bem com a outra. E vou então tirar o excesso com ali a espátula. E aqui eu vou fazer a decoração então. Tem um restante de massa, eu vou fazer então algumas tirinhas. Mas a decoração é totalmente opcional. Você poderia fazer só fechar assim mesmo ou poderia fazer algumas aplicaçõezinhas de massa ali. Eu vou fazer algumas tirinhas, que é um modelo tradicional aí do empadão. Abri bem fininha a massa, vou com a régua e um cortadorzinho de pizza, eu vou cortando então as tirinhas e vou então colocar ali na superfície da minha torta, deixando ali um dedinho, mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos de espessura e espaçamento. Vou colocar em toda a torta, de um lado só. E vou fazer o entrelaçado. Você pode fazer esse entrelaçado tanto ali na diagonal como retinho, tá? Como se fosse ali um jogo da velha mesmo. Eu vou fazer na diagonal. Faço em todo, tiro o excesso nas beiradinhas para fazer o acabamento. E antes de levar para assar, eu vou passar então um ovo ali, levemente batido. Eu passo com ali o pincel, o ovo em toda a torta para dar aquele dourado bonito, um ovo inteiro. E vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 a 200 graus. Essa torta ela precisa assar muito bem, então ela fica um tempinho a mais. Eu gosto de assar em uma temperatura um pouquinho mais baixa para assar bem. Ali em média, ficou ali média uns 50 a 60 minutos em média. Já assou, já deu uma esfriada pra gente tirar então da forma. Eu dou uma desgrudadinha ali da lateral e vou desenformar então. Eu vou utilizar ali um bowl, pode ser uma latinha, um copo, para me ajudar a desenformar. Lembrando que eu fiz aí em uma forma de fundo removível para desenformar, mas se você não quiser desenformar, você pode utilizar uma outra forma. Olha que lindo e que douradinha que ela tá. É importante que ela saia assim, bem douradinha. É uma massa de qualidade. Vou tirar o fundo ali com uma espátula. Passo em toda a lateral, pode ser a espátula ou uma faquinha, passando em toda a lateral ali da torta, para tirar o fundo e colocar no meu prato. Eu vou colocar aqui na tábua, mas pode ser no prato da sua preferência. Ah, e aqui abaixo do vídeo tem o link com os principais utensílios que eu utilizo nas minhas receitas. E vamos cortar essa torta maravilhosa, esse empadão de frango. Suculento. E se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante para os nossos vídeos. Olha que suculência e que delicioso! Massa sequinha, douradinha, se desfaz na boca. Crocante, é uma delícia. E o recheio super suculento. Se você fizer, não esquece de tirar uma foto bem linda e me marcar lá no Instagram ou me manda por direct, que eu amo ver as receitinhas de vocês. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar mais algumas opções de receitas de lanches que você vai amar.